Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson, do blog Ligado em Viagem. E eu sou a Lívia, do blog Malas Pra Que Te Quero. E você está ouvindo A Vida Secreta dos Blogs. O podcast para quem não é jovem o suficiente para viver de TikTok, nem rico o suficiente para passar o dia no Clubhouse. Sejam todos bem-vindos de volta! Olá! Olá! Hoje é dia de mais um episódio com tema técnico muito comentado e procurado pelos blogueiros, que é hospedagem em nuvem. Pois é, esse é um dos assuntos que mais aparece no meu dia a dia também, seja por conta de dúvidas sobre o funcionamento, né? Seja por insegurança na hora de utilizar. E até para falar a verdade, eu mesmo tenho muitas dúvidas sobre esse tema, Lívia. Pois é, eu acho importante mesmo os blogueiros irem, né, atrás de informação nessas questões técnicas, porque elas podem interferir muito no funcionamento do blog, para o bem e para o mal, né? Então, tomar uma decisão só porque uma pessoa sugeriu ou porque tem muita gente usando é bem arriscado. Verdade, e foi mesmo por isso que resolvemos trazer o tema para a gente discutir hoje, né? Exato, mas antes de entrarmos nisso, acho que nós temos uma errata, né? Sim, temos uma errata sobre o nosso episódio 25, que é o Ouça Isso Antes de Criar Outro Blog, que publicamos há 15 dias. Quando nós estávamos falando de quantidade versus qualidade, eu perguntei se o ideal eram textos de 2.000 caracteres, quando na verdade eu queria dizer 2.000 palavras. Verdade, e eu respondi falando caracteres também. Então fica a correção aí, gente. No geral, nos blogs, nós fazemos textos acima de 1.500 palavras. Muitos blogueiros fixam até este número acima de 2.000 palavras, e não caractere. Isso aí. E o meu recado de hoje é para alguns ouvintes. Eu queria agradecer o apoio e deixar um beijo para algumas pessoas que eu encontrei no Clubhouse e comentaram que nos ouvem sempre e adoram o podcast. Então, beijo para o Guilherme, do blog Quero Viajar Mais, para a Flávia, do blog Turismo e Família, e para a Ana, do nosso blog de viagem. Olivia, quer dizer então que você tá passando um tempinho lá no Clubhouse sem mim? Eu tô sim. Mas assim, se alguém disser que eu passo metade do meu dia em salas de imitação de personagens ou paródias de gurus digitais, eu nego até a morte. Mas além disso, eu ouvi dizer também que tem coisas legais rolando por lá e que você pode recomendar para os nossos ouvintes, né? Tem sim, olha, quem quiser entrar lá me procura, meu arroba é Olivia Bergo, e pela dinâmica do Clubhouse, quem me segue e aciona o sininho que aparece ao lado do botão de seguir, fica sabendo sempre que eu entro em uma sala ou inicio um papo. E eu tenho participado de muitas salas de blogueiros e vou participar de alguns papos sobre tecnologia e blogs lá também. Então, me sigam lá que vai valer a pena. Ah, que legal! Então, @LiviaBergo é neste momento a maneira dos ouvintes aqui do A Vida Secreta dos Blogs nos encontrarem no Clubhouse. Ao menos até o app ser expandido para o Android, né? Ou eu ficar rico o suficiente para ter um iPhone. Você sabe que numa das salas que eu participei já jogaram até a ideia de fazer uma vaquinha para comprar um iPhone para você, né? Ah, é? Pois é, mas não se anima não, porque era só brincadeira. Até porque é mais fácil o Clubhouse chegar no Android do que a gente conseguir arrecadar qualquer valor perto do que está custando um iPhone hoje, né? Mas eu sabia que a piadinha lá da nossa introdução tinha alguma coisa relacionada à minha atual existência, viu, Lívia? Era totalmente para você. Vai, tá bom. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa. O que teremos no episódio de hoje? Então, hoje nós teremos o nosso assunto principal, hospedagem em nuvem, e também o quadro Verdade ou Mito SEO. Então não deixem de ouvir até o final para saber o que é. Maravilha! Mas então, vamos lá começar então o nosso papo com o básico. Lívia, para todo mundo entender o que é hospedagem em nuvem, acho que vale a gente recapitular em que consiste uma hospedagem tradicional, não acha? Uhum. Porque caso alguém que esteja nos ouvindo ainda não tenha criado seu blog, ou mesmo tenha um blog hospedado nessas plataformas gratuitas, é provável que este conceito nunca tenha sido esclarecido 100%. Sim, concordo. Então vamos lá, hein?
Para entender sobre servidores de hospedagem de sites, é preciso refrescar aí na cabeça como funciona o armazenamento e requisição de dados no mundo da computação. Então, quando nós criamos ou salvamos um arquivo qualquer no nosso computador, ele está sendo armazenado no nosso próprio HD ali. A gente muitas vezes usa também dispositivos periféricos, né, como um pendrive, um memory card, um HD externo, enfim, algum tipo de hardware. No futuro, quando você quiser ver este conteúdo de novo, você vai abrir um programa ou browser e solicitar acesso ao arquivo dentro do seu computador ou do periférico utilizado. Para disponibilizar algo na internet, você precisa que o local de armazenamento esteja disponível para os demais usuários. Isso já é algo mais difícil de se fazer sozinho, né, em casa. Por isso, no geral, nós contratamos uma empresa de hospedagem. Ela tem uma infraestrutura melhor que a sua doméstica, oferecendo então um local de armazenamento que estará disponível para os usuários que requisitarem esse site através dos seus navegadores. Eu estou simplificando aqui a explicação para a gente se ater basicamente ao que interessa, né? Lembrar que a hospedagem tradicional armazena seu site no equipamento mesmo, físico, ao qual chamamos de servidor, que normalmente está dentro de um data center. Toda vez que alguém requisita o seu site via navegador, isso desencadeia algumas ações já automatizadas do seu provedor que disponibilizam este conteúdo de maneira quase imediata. Mas é importante saber que o conteúdo se encontra salvo no hardware do seu provedor de hospedagem, tal como estaria no seu computador. Se o provedor tiver uma queda de energia, o seu site sai do ar, né? Se o provedor divide o mesmo servidor entre vários sites, e isso é super comum, quando houver um pico de acesso em vários desses sites ao mesmo tempo, a performance de todos pode ser prejudicada. E mesmo na hipótese do seu site estar hospedado num servidor dedicado, caso o seu volume de tráfego aumente muito em um curto espaço de tempo, você vai se deparar com limites físicos do seu próprio servidor. Então, aqui cabe a gente saber que apesar de acessarmos os sites no ambiente virtual da internet, eles estão armazenados em um ponto fixo. Dependem de espaço e capacidade de processamento do servidor para terem melhor ou pior performance e estão sujeitos às limitações deste servidor em que estão hospedados. Tá, legal. Agora que a gente tem essa questão de definição de uma hospedagem tradicional, digamos assim, definida, acho que a gente pode entrar na questão da hospedagem em nuvem. O que você poderia falar de diferente? Como definir isso? Então, quando a gente fala de hospedagem em nuvem, pode ser que surjam sinônimos como cloud hosting ou hospedagem cloud. Então eu deixo já explicado aí que todos estes se referem à mesma coisa. Como nós comentamos, na hospedagem tradicional, o website está vinculado a um servidor físico, né? Já no caso da hospedagem em nuvem, os dados serão armazenados e processados em algo que chamamos de servidor virtual ou servidor em nuvem. Este servidor virtual é um ambiente criado pela interconexão de diversos servidores espalhados por uma grande área geográfica. Sendo assim, nós temos aí à nossa disposição a capacidade de diversos servidores e também a garantia de que, se um deles falhar, outros estão lá para suprir sua falta. Vale citar ainda que os servidores em nuvem não se limitam à hospedagem de sites. Por essa possibilidade de eficiência e descentralização, eles são usados nos mais diversos tipos de recursos e atividades que demandam armazenamento de dados, com aplicativos ou e-mails, por exemplo. Eu acho que até por isso eu sei que muitas empresas grandes utilizam esse tipo de hospedagem, não é? Isso, na verdade, as grandes companhias são mesmo as maiores beneficiárias da hospedagem em nuvem. Então, por exemplo, o Google é uma empresa que espalha seus recursos por centenas de servidores na nuvem. Inclusive, hoje, o Google conta com seu próprio departamento de serviços em nuvem, ajudando outras empresas de áreas como telecomunicações, mídia, varejo e software, né, a modernizar a sua hospedagem. Também companhias como Netflix, Facebook, Pinterest e Instagram contam com hospedagem em nuvem para se ajustar a níveis de tráfego que variam bastante. Estar preparado para essa necessidade das grandes empresas é uma das vantagens, né? Mas, assim, falando especificamente, quais são as principais vantagens de uma hospedagem em nuvem? Bom, a maioria das vantagens tem um impacto maior realmente para as grandes companhias, como a gente comentou. E eu já estou explicando isso de antemão porque, ao comentar as vantagens, alguns blogueiros vão pensar aí que elas não se aplicam aos seus blogs. Mas a gente volta a essa questão mais para frente, tá? Então, a primeira vantagem de uma hospedagem em nuvem seria o que chamamos de escalabilidade. Se um site tem um aumento no tráfego e precisa de mais recursos de processamento, a hospedagem em nuvem soluciona essa questão de maneira imediata e automatizada, sem pausas ou lentidão. Isso porque, ao trabalhar com vários servidores interconectados, este tipo de hospedagem não impõe um limite de utilização.
Ao menos nada que se compare à hospedagem tradicional, que tem um limite inclusive físico de expansão. E o contrário também acontece. Se o tráfego do site diminui, ele vai utilizar menos recursos e muitos provedores de hospedagem em nuvem podem cobrar valores proporcionais ao uso. Então, dependendo do perfil do seu site, isso pode ser bastante útil. Caso ele experimente uma variedade grande de volume de acessos, a depender da época do mês ou do ano, a hospedagem em nuvem pode vir a calhar. Como eu citei há pouco, a Netflix é uma companhia que usa esse tipo de serviço, justamente porque precisa atender a picos enormes de demanda, intercalados com períodos de baixa atividade. Como, por exemplo, o lançamento de uma série querida pelo blog Malas Pra Que Te Quero, que eu fiquei meses ouvindo falar, não é? Justamente. Eles têm que pegar todo esse tráfego que a gente manda para eles, né? Nosso humilde blog. Garota propaganda. Sim, mas é isso, quando tem esses grandes lançamentos e também a questão de momentos do ano que as pessoas estão mais em casa, menos em casa e tal, então é uma empresa, e claro, em escala, né, uma empresa grande, né, que vai ser grandes números de pessoas chegando ou saindo. Isso também está relacionado com até um episódio nosso que a gente sempre indica, que é o episódio sobre investir em produção de conteúdo sazonal, né? Porque se você é um blog que tem bastante acesso e você descobre um nicho sazonal, num contrato tradicional, de hospedagem tradicional, você teria que fazer esse contrato baseado no seu pico maior. Então, se você tem, vamos dizer, 100 mil acessos por dia, o seu contrato tem que ser de 100 mil acessos. Como você está falando que isso pode variar, na verdade, eu não preciso ter um contrato sempre baseado no pico. Eu posso ter um contrato baseado na média que vai variar para cima ou para baixo de acordo com aquele período do ano, dentro ou fora do nosso maior acesso sazonal, né? Isso, a hospedagem em nuvem ela é bem preparada para esse tipo de demanda. Aí vai de cada um pesquisar alguma que realmente te dê essa liberdade, inclusive financeira, né, de se adaptar. E também, assim, pegando o gancho, devido a essa estrutura mais flexível, né, que a gente está comentando, já tem uma segunda vantagem, então, da hospedagem em nuvem, que seria a performance, né? Ao não depender de um único servidor físico, esse tipo de hospedagem tem potencial de entregar uma velocidade de processamento maior também. Outro aspecto positivo do cloud hosting tem a ver com backup e recuperação de dados. Ao contrário da hospedagem tradicional, neste caso, seus dados não estão vinculados a um único servidor, nem sujeitos a questões que afetem o hardware. Sendo assim, é muito mais improvável haver perda de dados. Existem outros aspectos também positivos, mas que, para mim, já são exclusivamente aplicáveis a grandes companhias ou e-commerces. Isso porque eles só são vantajosos, de fato, se comparados à dificuldade de se gerir um data center próprio, coisa que nunca seria uma opção para blogueiros ou donos de sites mais simples. Então, essas vantagens incluiriam facilidade de acesso à distância, terceirização de mão de obra de TI, custo reduzido, entre outras. Mas eu não acho que vale a gente se alongar nelas, porque não se aplicam realmente aos nossos ouvintes. Até agora eu só vi vantagem, e vantagem interessante para qualquer tipo de blogueiro, ou não. Quais desvantagens que você pode falar também sobre hospedagem em nuvem, Lívia? Olha, a pior desvantagem de uma hospedagem em nuvem é que quando chove a gente perde os arquivos todos. Ai, Zoeira. tudo bem, eu provoquei, desculpa, ouvintes. Eu precisava encaixar uma, gente, nesse episódio. Mas então, falando sério, né? Um dos aspectos mais questionados da hospedagem em nuvem tem a ver com a segurança. Assim como todos os processos que dependem da internet, esse tipo de hospedagem está sujeito a ataques hackers, né? Mesmo que medidas de segurança sejam aplicadas na nuvem, o risco de ataques é algo a ser considerado, especialmente pela quantidade de trocas, servidores e empresas envolvidas. Vale lembrar, claro, que os servidores de uma hospedagem tradicional também estão conectados à internet e sujeitos a ataques. Porém, entende-se que a vulnerabilidade neste caso acontece numa escala menor e eles, né, esses servidores tradicionais, possuem ainda um último recurso de ficarem offline, sem perda dos dados, algo que não é possível no caso dos servidores em nuvem. Então, só até para eu entender um pouquinho mais essa primeira desvantagem, é porque o que você está dizendo para mim é que para poder ter essa escalabilidade, para você ter a garantia que todo acesso vai ser garantido, né? Sendo um pouquinho redundante, os mesmos dados são copiados em diferentes máquinas e em diferentes servidores, né? Diferente do tradicional. Por isso que você está falando que é muito mais fácil eu atacar uma dessas máquinas
de uma série de máquinas de nuvem do que um servidor tradicional único, certo? É, mais ou menos isso, tá? Só porque não é só essa a questão que traz facilidade, né? Realmente você tem. Até a gente falou a vantagem ali do backup tem a ver com esse conteúdo estar em vários lugares e não um só. Mas, por outro lado, é uma coisa completamente aberta que várias empresas no final têm que ter acesso a ela, então o acesso a ela realmente ele é aberto a vários, então um servidor dedicado, um servidor único, físico, é a sua empresa, às vezes mais 4 ou 5 que vão poder acessá-lo, em relação à nuvem, que são diversas, porque todas têm que estar acessando a mesma nuvem, que vai usar de diversos recursos e servidores variados, né? Então, a gente tem muita coisa envolvida, muitas trocas ao mesmo tempo, muitas pessoas com esse acesso, e aí se tiver alguém mal intencionado em uma dessas empresas, a gente sabe que pode acontecer uma coisa, e a ausência do recurso final que um servidor tradicional tem, que seria cortar o acesso, né, até tudo acabar, ou até eles mesmos configurarem lá dentro o que está acontecendo, entenderem e ajustarem. A nuvem nunca pode fazer isso, né? Então, não tem esse recurso final. E pensando nos donos de blogs, eu posso citar uma segunda desvantagem, que seria a necessidade de se aprofundar nas ferramentas de gestão da nuvem. Exatamente por conta daquela vantagem que citamos, esse tipo de hospedagem oferecer mais flexibilidade, é comum também que o painel do provedor seja mais complexo, demandando alguns conhecimentos e decisões com os quais nem sempre o blogueiro gostaria de lidar, né? E muitas vezes, na tentativa de utilizar alguns recursos, usuários leigos acabam modificando configurações importantes do servidor, o que o deixa mais vulnerável aos ataques que eu acabei de comentar. E como eu já citei anteriormente, claro que existem outras desvantagens se pensarmos nas grandes companhias que teriam como opção uma hospedagem in-house. Como esta não é opção para os blogueiros, eu não vou me alongar também nessas desvantagens, ok? Eu sei que você esclareceu muito bem aí os principais prós e contras de uma hospedagem em nuvem. Mas agora eu acho que eu vou trazer uma questão mais objetiva, que até acredito ser a pergunta da maioria dos nossos ouvintes que chegaram até agora no nosso episódio, que não desistiram quando ouviram sua piada, tá, Lívia? O que um blogueiro ou dono de site precisa levar em consideração e comparar na hora de optar pela hospedagem em nuvem ou hospedagem tradicional? Bem, eu diria que a diferença mais importante entre as duas é a flexibilidade de espaço, de armazenamento e performance. Então, se o blogueiro tem um site que tem experimentado dificuldade num servidor tradicional, e isso se deve especificamente a picos de tráfego em momentos pontuais, né? Um servidor virtual poderia sim ser uma boa alternativa. Ou se o site tem momentos recorrentes no mês ou ano de baixa de tráfego e o blogueiro encontrar uma hospedagem que cobre proporcionalmente a utilização dos serviços, essa também pode ser uma opção atrativa. Também um site que está em franco crescimento, né, cujo dono enxerga um crescimento grande em curto e médio prazo, pode se beneficiar desse tipo de hospedagem, porque nela a progressão do volume de tráfego não encontra empecilhos que impactem o site. Eu acho que vale a pena até a gente discutir agora, Lívia, porque às vezes a gente ouve falar também de um tal servidor VPS, que seria uma boa alternativa também aí para os sites maiores. Você consegue resumir para a gente as diferenças entre ele e a hospedagem em nuvem? No início do nosso papo, eu citei algo que é o servidor dedicado. O servidor dedicado, ele seria a utilização de um servidor físico, uma máquina, tal qual a hospedagem tradicional que descrevemos lá no início, porém sem compartilhamento com qualquer outro site. Então, enquanto na maioria das hospedagens o serviço mais vendido é o de hospedagem compartilhada, elas também oferecem a opção de servidor dedicado, que é uma boa alternativa para sites maiores. O VPS é algo derivado disso. Essa é a sigla em inglês para Serviço Virtual Privado. A fim de conseguir atender também sites que não precisam de uma máquina inteira para si, os provedores criaram opções de servidor dedicado com capacidades menores. Para fazer isso, eles virtualizam um ambiente dedicado e vendem porções dele como uma nuvem para cada usuário, sem compartilhamento com outros sites. Ou seja, o provedor está te oferecendo um espaço num servidor físico que você pode gerir nesse ambiente virtual. E os recursos que você contrata não são compartilhados com nenhum outro site. Porém, esta é uma nuvem diferente da hospedagem em nuvem que a gente vem falando até aqui, porque o VPS ainda está vinculado a uma única máquina. A hospedagem em nuvem, ao contrário, mantém seu site no espaço virtual utilizando recursos de diversas máquinas físicas. No fim das contas, o VPS traz vantagens em relação à hospedagem compartilhada tradicional
e pode ser uma boa opção para sites que já experimentaram lentidão ou problemas em servidores compartilhados. Já em relação à hospedagem em nuvem, o VPS carrega as mesmas vantagens e desvantagens que eu já citei para a hospedagem tradicional. Tá, legal, muito bom. Agora, uma questão muito importante, Lívia. A hospedagem em nuvem é para todo mundo? Todo blog, todo site pode ou deve optar por esse tipo de serviço? Olha, eu acho que ao citar as características da hospedagem em nuvem, eu já acabei deixando transparecer um pouco a minha opinião, né? Eu não sou de proibir ninguém de fazer essa migração, mas eu não gosto que as pessoas façam escolhas com falsas expectativas. Então, para sites que não experimentam picos de acesso nem nada do tipo, não tem um ganho muito grande em relação à hospedagem tradicional. Então, eu acho que para estes sites, a hospedagem em nuvem, ela não tem uma grande diferença, não compensa o trabalho de mudança, né? Os que eu acho que precisam realmente, ou que podem cogitar isso, foi o que eu já falei, sites com picos, normalmente de tráfego, e que tenham realmente essa expectativa de crescer em curto prazo de tempo. Eu sei que não é, né, a realidade da maioria dos blogs, né? E acho que até relacionado a isso, né, e aproveitando que você atende clientes nesta área, eu imagino que cheguem até você muitas pessoas com dificuldades ou mesmo problemas decorrentes, né, de uma tentativa de migração para hospedagem em nuvem. Daqueles malucos que tentam fazer isso sozinhos sem uma consultoria técnica, né, Lívia? Acontece. Você consegue falar quais são essas dificuldades, quais são as principais dificuldades na hora de utilizar esse serviço na prática? Olha, a dificuldade que mais aparece tem a ver com a gestão do painel do provedor de hospedagem. Então, como eu comentei, ele às vezes é mais complexo que o das hospedagens tradicionais, ou simplesmente por muitos serem em inglês, já gera uma dificuldade. Mas existe também uma reclamação recorrente que chega até mim. Tem a ver com a minha dica anterior, eu vou comentar dessa reclamação. A esmagadora maioria das pessoas que experimentam uma hospedagem em nuvem diz que esperava um grande ganho de performance e não teve nenhum ganho de performance. E aí eu gostaria de deixar um alerta a respeito do canto da sereia aí, né? Realmente, muitos profissionais, quando falam de hospedagem em nuvem, falam de maneira muito genérica. E nós já vimos que essa é uma alternativa muito mais interessante para sites grandes ou grandes companhias do que para blogs e sites menores. Fora, claro, os profissionais que recomendam os serviços porque não sabem fazer essa avaliação do caso específico do cliente, ou pior, né, porque tem alguma comissão a ganhar do provedor de hospedagem. Então, vamos ser bem claros aqui. O fato de uma hospedagem ser em nuvem não a faz obrigatoriamente mais veloz. Basta você pensar que alguém pode criar uma hospedagem em nuvem com 2 máquinas. Se ela coloca 100 sites hospedados nessa nuvem, não tem milagre, os recursos não serão suficientes. Por isso que lá no início eu fui bem cuidadosa ao falar das vantagens da hospedagem em nuvem. Eu falei que esse tipo de hospedagem tem potencial de entregar uma velocidade de processamento maior. Potencial. Se a infraestrutura for suficiente, ela vai entregar um serviço mais eficiente que uma hospedagem tradicional. Mas se alguém monta uma empresa de fundo de quintal e transforma o servidor em nuvem, significa que vai ser melhor do que o seu anterior? Não. Então, tá claro, né? Tem hospedagem em nuvem boa e tem hospedagem em nuvem ruim. Agora, falando das boas, vale ainda lembrar que se seu site não tem problemas graves de velocidade, é improvável que a performance melhore ao migrar para uma hospedagem em nuvem. E você está falando bastante relacionado à parte de infraestrutura ou mesmo de serviço da hospedagem em si, né? Sendo que muitas vezes o problema de um site, de um blog, está na parte de software, né? Na estrutura do blog, se é um blog que está usando um tema, né? Um tema comum e não um desenvolvimento próprio. Existe, acho que, muitos passos aí, existem muitos detalhes, às vezes mais baratos, que podem ser feitos para melhorar a velocidade e a utilização de um site do que já ir direto pensando na mudança de uma hospedagem, né? Não, certíssimo, Edson. Você falou uma coisa muito importante, porque é o que mais acontece mesmo. 99% das pessoas que chegam até mim falando de performance do site, ou preocupadas com a performance do seu site, culpam a hospedagem. E é muito raro a hospedagem ser de fato o maior problema, ou sequer ser um problema, tá? O mais normal é ser o site. O site tem muito plugin, o site não foi pensado em termos de performance, o site tem muito conteúdo e não está otimizado. Tem tantas coisas que dá pra gente fazer dentro de casa, né, no próprio site, na plataforma mesmo ali, otimizando dentro do WordPress, arquivos do site e tudo mais. Então, vou deixar recomendado aqui para o pessoal ouvir, quem ainda não sabe ou não ouviu,
os nossos episódios sobre PageSpeed, que é o episódio número 2, e o episódio número 23, que é mais recente, sobre Core Web Vitals, que dizem um pouco mais sobre essa questão de performance. Então, se você está pensando em hospedagem em nuvem por conta de performance, preocupação com performance do site, primeiro faz o trabalho em casa, olha o que você pode fazer em termos de melhoria de performance que a gente cita nesses episódios, e depois você começa a pensar em hospedagem de fato, né? Legal, Lívia. Mas eu acho que agora é hora do nosso quadro Verdade ou Mito SEO. Muito bem. Hora de saber qual a questão de SEO de hoje, Lívia. Pois é, primeiro eu tenho uma pergunta para você, Edson. Você vai me ajudar. Ai. O que são links internos? Você consegue explicar o que são links internos para a galera aí? É um link dentro do meu site que aponta para um outro conteúdo dentro do meu site? Exatamente. É só para esclarecer. Ah, bom. Eu falei até assustado porque eu pensei que era pegadinha, viu, Lívia? Não, não é. Nesse quadro, eu não confio em você. Eu sei. Mas assim, é que às vezes a gente fala coisas como se fossem óbvias e às vezes as pessoas não ouviram ainda, né? Ou estão iniciando nisso. Então, esclarecendo aí, como o Edson falou, link interno é algo que, né, um link que leva para outra página do seu próprio site. Ele se opõe aos links externos que indicam páginas de outros sites. Então, esclarecido o conceito, a afirmação de hoje é: quanto mais links internos pelo post afora, melhor. E aí, é verdade ou mito? Tempo! Quer falar sua opinião, Edson? Eu diria que é mito, que talvez não faça muita diferença você ter muito link apontando para o seu próprio conteúdo. Eu acho que é bom porque você acaba dando a oportunidade para o seu leitor, né, para o usuário do seu blog acessar uma outra página sua e você acaba conquistando alguns pages views, mas acho que para SEO isso não deve fazer tanta diferença? Não sei. Eu quero uma musiquinha de... Como é que fala? Uma musiquinha de campeã, porque eu consegui te enganar finalmente. Você sempre acha que é pegadinha, que vai ser mito, e dessa vez não é mito, é verdade. Então, vou explicar, né? Então, os links internos, eles são bons em todos os aspectos possíveis. Eles são úteis para os crawlers, né, as aranhas do Google, quando estão indexando nossas páginas, para elas descobrirem as demais páginas do site, passarem no máximo de páginas para ver mudanças, novidades, etc. Também é muito útil para os usuários, que são estimulados pelos links a acessar outras páginas do nosso site, aumentando seu tempo de permanência e exposição aos anúncios, links de afiliado e produtos que constituem a monetização do nosso site. E se os links internos ajudam a reter o usuário no site, consequentemente, nós entendemos que eles também auxiliam, então, no nosso ranqueamento do Google, já que as teorias de SEO mais aceitas dizem que manter o usuário no site, evitando que ele volte para o Google, é a melhor maneira de enviar sinais de qualidade do seu texto para o algoritmo. Então, vou deixar minha dica de ouro aqui. Usem muitos links internos, coloquem eles em destaque pelo texto todo, mesmo no início. Não existe link interno demais, só de menos. Na próxima vez que for otimizar um texto do seu site, comece colocando mais links internos. Tem gente que passa horas otimizando os textos com novas palavras-chave, pensando no Google, mas esquece que uma das regras vitais do Google é não deixar o usuário ir embora do seu site. E nada é tão eficaz para isso quanto os links internos. Nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs. Como sempre, nós vamos deixar na página deste episódio, lá no nosso site, alguns links úteis que foram citados ou podem te ajudar a aplicar as dicas que demos nesta conversa de hoje. Então acessem avidasecretadosblogs.com.br para encontrar
todas essas informações. E para participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar mensagem para a gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou nosso e-mail pergunte@avidasecretadosblogs.com.br. E compartilhe este episódio com aquela pessoa que você acha que vai gostar do nosso conteúdo ou que possam ter essas mesmas dúvidas. Pois é, pessoal, para manter o podcast existindo, precisamos que vocês nos ajudem nessa divulgação. Então é isso, nós voltamos em 7 dias com as últimas notícias da área de tecnologia e do mundo dos blogs. Então fiquem de olho aí nas previsões meteorológicas. Oi? Por que, Lívia? Ué, para saber se a nuvem tá lá ainda. Ai, meu Deus, já não chega a piada no meio do episódio, você tem que fazer uma no fim. Então, pessoal, até semana que vem. Voltem. Tem gente que ouve até o final só pra isso. Beijo! Beijo! Free your mind.